Bom dia, que coisa boa estar com você aqui mais uma segunda-feira, vésperas de Natal. Muito bom estar com você, muito bom estar aqui para compartilhar algumas coisas que Deus tem falado com a gente, principalmente na palavra dele. E eu queria agradecer você que está participando, você que está nos seguindo aqui. Confira se a sua inscrição está feita. Compartilhe com alguém que pode ser abençoado com a palavra de Deus. Muito bom estar aqui. Queria agradecer também todos aqueles que já estão seguindo a gente, e lá de Limeira, pessoal de São Paulo, gente de Maringá, queridos irmãos de Maringá, São Paulo, muita gente de São Paulo também, Rio de Janeiro. Eu queria agradecer muito você que está compartilhando com algumas pessoas aquilo que Deus tem revelado de amor, de carinho. Esse é o nosso objetivo, compartilhar a palavra de Deus para que você e eu possamos crescer juntos, permanecer firmes em Deus. E você que ainda não se inscreveu, vou pedir para você se inscrever e compartilhar com alguém que possa ser realmente abençoado. Hoje nós vamos conversar sobre algumas coisas, muito poucas coisas sobre educação de filhos. Um tema muito difícil, desafiador, mas o que me inspirou muito foi o trecho de Êxodo capítulo 2, com a pessoa de Joquebede. Joquebede foi mãe de Moisés, e eu queria ler um trecho bem rapidinho para você, e depois você leia em casa, abra sua Bíblia, peça para que Deus fale com você aspectos que não foram revelados aqui nesse dia do devocional. Deus vai falar muito com você, com certeza, né? Mas hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 2, verso 1 e 2. E foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. O contexto histórico era um contexto de perseguição através da escravidão e da dor. O faraó, que tinha um bom relacionamento com José morreu. José entra no Egito para ser governador. Deus usa José de uma maneira sobrenatural e linda, e aí traz o refrigério, o sustento e a libertação do deserto para com a família toda. E a família toda entra no Egito, as gerações passam e os hebreus começam a se multiplicar e terem muitos filhos. E o faraó dessa época, ele começa a ficar preocupado com o número de pessoas hebreias dentro de um espaço geográfico que era o espaço do Egito na época. Então, ele começa a colocar os hebreus como escravos, e eles passam a ficar muito tempo. Depois você leia na Bíblia, existe trechos riquíssimos onde Deus vai falar com você com certeza a respeito desse período da escravidão dos hebreus dentro do povo, dentro do território do Egito. E aí essa mulher, ela acaba casando com um outro rapaz da tribo de Levi. O povo da tribo de Levi era um povo que era separado para louvar a Deus. Eles eram separados, foram chamados, os levitas, para louvar, para adorar, e eles eram que tocavam os instrumentos e que eram aqueles que tinham sido escolhidos pelo próprio Deus para exercerem essa função dentro do arraial de Israel, na época dos hebreus. E aí ela tem alguns filhos, né? Ela tem o primeiro filho, Arão, tem a Miriam, e depois ela tem um menino. E nessa situação existe uma perseguição e o faraó determina, ele baixa um decreto dizendo que todos os meninos deveriam ser mortos. Depois você vai ler no contexto, os meninos seriam perseguidos e mortos à espada
para diminuir o número de homens dentro do arraial de Israel, que por consequência estava dentro do território do Egito. Algumas coisas a gente pensa muito sobre a vida de Joquebede. Joquebede sempre foi uma inspiração para mim, porque ela demonstra, dentro desse contexto, uma coragem e uma determinação fora do normal, né? Porque ela com 3 filhos, ela não podia, ela tinha que esconder um bebê, e esconder um bebê naquela época era difícil. Os guardas passavam, os soldados passavam nos vilarejos dos hebreus procurando algum barulho ou alguma mulher grávida. Ela esconde, provavelmente a Bíblia não relata, mas ela esconde a gravidez também, né? Ela esconde o bebê depois que o neném nasce. E eu fico pensando no dia do parto dessa criança, né? O parto é um tempo tão difícil, tão preocupante. Todos da família ficam, querendo ou não, preocupados com o momento do parto. Essa moça enfrenta um terceiro parto sozinha, com a ajuda da própria família, do marido, dos 2 filhos. A intimidade que havia entre essa família era uma intimidade linda, respeitosa e maravilhosa. Eu fico pensando como que Joquebede convivia dentro de casa, não com medo, pelo contrário. Naquela época não havia Bíblia, não havia louvor, não havia Instagram, não havia é, qualquer recurso tecnológico para você louvar a Deus. Eles louvavam a Deus quietos, dentro de casa, com certeza. Eles adoravam ao Senhor de uma maneira muito isolada entre a família. Era um momento, acredito eu, que eram momentos gloriosos em que o céu se abria para aquela família. Que coisa linda saber que Joquebede e o marido sabiam do Deus que eles criam, do Deus que tirou eles do deserto, os antepassados do deserto, que fez uma aliança com Abraão, Isaque, Jacó, e o quanto Deus fez de provisão através de José. E eles ficaram muitos anos, 400 anos dentro do Egito. E a palavra de Deus era transmitida de pai para filho, era contada. O diálogo era algo que brotava dentro das famílias hebreias até hoje. Até hoje existem recursos em que eles fazem com que as crianças aprendam a Torá até os 13 anos. Alguns líderes religiosos lá em Israel ainda fazem com que as crianças memorizem a Torá inteira com 13 anos. E aí ela tem uma ideia, porque existe um decreto de morte, e ela olha para o menino e ela fala: Deus tem, o Todo-Poderoso, tem um plano para o meu filho, tem um plano para a minha descendência. Deus tem um plano, ele fez, ele fará. E aí ela faz um balaio, um cesto, ela passa betume, ela põe o bebê ali, e eu fico pensando no coração daquela mãe, e ela chama a filha mais velha e fala: Miriam, fica olhando, nós vamos colocar esse bebê dentro, a Bíblia não fala o nome dele, tá? O nome dele, Moisés, só vai acontecer depois que a filha do faraó, a irmã do faraó, adota o menino, né? E aí eles colocam o menino naquele cesto. A palavra cesto aqui na Bíblia, ela lembra também a mesma palavra arca, da Arca de Noé, né? E a gente pensa num ambiente de proteção, num ambiente de salvação, num ambiente de livramento. E esse ambiente precisa ser criado nas nossas famílias também, né? É um ambiente de proteção que foi a cestinha
do Moisés e que foi também a Arca de Noé. E aí eles colocam o bebê depois de 3 meses, ela amamenta, e eu penso no coração daquela mãe, que ela sabia que o menino ia morrer, então ela busca uma solução para possível livramento. Que coisa maravilhosa é saber que essa mulher, ela tinha a certeza de que existia um Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra e que tinha feito uma aliança com Abraão, que ia fazer algo extraordinário para aquela família. Com certeza aquela família também estava passando necessidades, com certeza aquela família estava num momento social de grande pressão. E aqui a gente vê o grande poder maravilhoso desse Deus que nós servimos e que é revelado na palavra de Deus, na Bíblia. E aqui eu convido você para você ter um tempo com Deus e pedir para que Deus fale com você através da palavra. Leia a Bíblia, porque você vai ser revigorado, você vai ser cheio do poder de Deus através da esperança que somente Ele dá. E aí, o que acontece é que eles colocam a criança no cestinho dentro do rio Nilo. E no rio Nilo acontecem muitas coisas, né? No rio Nilo haviam muitos crocodilos e o menino é salvo. Ele é visto pela princesa e a Miriam vem, corre com o menino e pergunta se precisa de uma ama de leite. E ela apresenta a própria mãe, Joquebede. E Joquebede cria esse menino até o período do desmame, até o período em que a criança não mama mais. E depois a mãe entrega o menino para ser criado dentro do palácio da época mais poderosa, do império mais poderoso da época, onde havia toda a tecnologia, todo o saber estava dentro do Egito. A gente aprende algumas coisas com Joquebede, nesse pequeno relato, né? A gente aprende que ela foi uma mulher corajosa. E hoje, para nós educarmos os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, precisa haver coragem. Coragem de você abrir mão de coisas que assediam você como mãe. Assediam o seu tempo, assediam as suas chamadas, né, que o mundo nos oferece, né? Relacionamentos que às vezes não são relacionamentos que podem agregar você para trazer bênção na vida dos seus filhos. Nós vemos também que Joquebede abriu mão da sua própria confiança. Ela não confiou naquilo que ela poderia dar, porque ela não poderia dar muita coisa. E hoje nós aprendemos também, podemos colocar em prática que todos os nossos recursos intelectuais, todas as nossas recursos até tecnológicos, não podem nos dar a habilidade de sermos mães, se nós não tivermos o temor do Senhor, se nós não tivermos o amor que o Senhor dá no nosso coração, se nós não tivermos um tempo com Deus, porque dele vem todas as coisas. E o que desafio é hoje educar um filho. Então hoje nós podemos aprender que Joquebede, ela foi cheia de fé. Ela acreditou naquilo que ela ouviu dos seus antepassados. E hoje eu convido você a acreditar naquilo que você recebeu dos seus antepassados, do seu pai, da sua mãe. Valores, princípios, sim, coisas que te fizeram você ser o que você é. Lembre daquilo de bom que seus pais passaram para você. Ela também era habilidosa, ela sabia fazer um junco. Invista na sua vida em habilidades que poucas pessoas têm hoje. Não veja você como mãe que você precisa ser igual ao outro, igual a outra. Seja uma filha do Todo-Poderoso,
onde o próprio Deus vai dar sabedoria para você educar seus filhos. E Deus com certeza livrará seus filhos de toda armadilha. Nós temos alguns versículos lindos que a palavra de Deus fala que como é feliz o homem que ama, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Qual trabalho? De educar filhos também, de educar os seus filhos dentro da palavra de Deus. E aqui é o nosso grande dia hoje, falando um pouco sobre educação de filhos. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, orar por nós também, que educamos as crianças, orar pelas crianças que estão sendo tão assediadas. E eu vou convidar você agora para nós orarmos juntos e crermos que, do mesmo jeito que Deus fez com Moisés, preparando um ambiente maravilhoso de salvação, que foi o cestinho, um ambiente maravilhoso de salvação, que foi a arca de Noé. Deus há de fazer em você também, na sua casa, um ambiente onde os seus filhos possam ser livres das astutas ciladas do diabo nesses dias em que vivemos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que é maravilhosa. Te agradecemos porque o teu Santo Espírito nos dá recursos, Senhor, para pensarmos, para meditarmos na tua palavra e, além disso, Senhor, transformar o nosso coração de paz, Pai. Volta o nosso coração para os nossos filhos, Senhor. Coloca, Senhor Jesus, o nosso coração, Senhor Jesus, para voltar, para olhar para os nossos filhos. Eu quero te pedir em nome de Jesus que todas as pessoas que estão ouvindo esta palavra, em nome de Jesus, possa voltar o seu coração para os seus filhos. Pai de misericórdia, nós te suplicamos em nome de Jesus, que como o Senhor foi com Joquebede, ajuda, Senhor Jesus, cada família aqui, cada pai, cada mãe, a ser pais confiantes, pais firmados na tua palavra, pais que possam instruir seus filhos no caminho, não de uma maneira impositiva, mas de uma maneira transformadora, a começar dos próprios pais, a começar dos próprios adultos, a começar de nós mesmos, Senhor. Instrua, Senhor Jesus, os nossos filhos, ajuda-nos a instruir os nossos filhos segundo o objetivo que o Senhor tem na palavra de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, para que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda quando crescerem. Ajuda-nos, ó Deus, estamos em tempos difíceis, o Senhor sabe disso. Estamos em dias trabalhosos, onde educar um filho é só pelo teu poder e pela tua graça. E é por isso que nós invocamos o nome de Jesus sobre nós, para que possamos ajudar pessoas a instruírem crianças, a ajudar a educar conforme o teu querer. Lava-nos, ó Deus, com teu amor, com tua graça, com teu perdão. E dá-nos uma semana abençoada, num ambiente propício para a nossa família, onde os nossos filhos sejam regados com o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa estar com você. E estamos de novo na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.